Vamos orar. Senhor, fala conosco. Abençoa nossos filhos, filhas, netos, nossas crianças. Guarda nossas crianças dessa mente das trevas. Fortalece os nossos papais e mamães para andarem com ele no caminho e com ela no caminho. Temos vivido dias difíceis, a gente não pode nem falar mais, perdemos até a equação da nossa própria língua. Seja conosco, fortalece a tua igreja. Que a gente não arrede 1 centímetro do lugar, da posição de servir e representar o nosso rei. Porque o cavalo branco já saiu para vencer. Em nome de Jesus, amém. 1 Pedro, irmãos, chegamos agora quase que ao final do capítulo 2. 1 Pedro, falamos da salvação e agora a gente está falando como deve viver esses salvos. Hoje a gente vai falar com relação à igreja e seus servos na obediência e no serviço aos senhores. Antes de mais nada, vamos ler o texto. 1 Pedro 2, 18 a 25. Servos, sede submissos com todo o temor a vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas se ele for ruim também, tem que servi-lo. Ou perverso. Por quê? Porque isso é grato. Que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência. Um texto desse aqui, hoje em dia, é loucura. Acho que não vai mudar isso aqui. É grato sofrer injustamente por Jesus. Falar de sofrimento no dia de hoje, nos séculos que vivemos, pois bem, o chamado é esse. Aos escravos, sofram, porque é grato, por motivo da sua própria consciência. Pois que glória há, se pecando, seja esbofeteado ou espancado, por isso o suportais com paciência? Agora, se quando praticais o bem, sois igualmente afligidos, e o suportais com paciência, isso é grato a Deus. Porquanto para isso mesmo fostes chamados, para suportar com paciência o sofrimento. Pois também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo de sofrimento para seguir de seus passos. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando trajado, não revidava com o traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele, o Deus Pai, que julga retamente. Carregando Jesus em si mesmo, no seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para nós que, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, porque por suas chagas fostes sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Esse é um texto que nos deixa... Eu estou nesse texto há 15 dias... Que texto é esse? Eu quero te convidar essa noite a abraçar o sofrimento quando ele vier, com gratidão. É isso que o texto ensina. Mas para a gente entender isso, eu preciso te contar algumas curiosidades. Lu, a primeira curiosidade é a própria estrutura da carta. Você tem que prestar muita atenção nisso. Só um minuto. Hoje eu vou precisar usar isso aqui só um pouquinho. A estrutura da carta
Primeiro, Pedro constrói a sua carta em duas grandes seções, né? Doutrina da salvação, que a gente viu. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem chamado, que nos tem abençoado, não é? Que nos fez nascer de novo e assim por adiante. Depois ele trabalha a sua eclesiologia, a identidade da igreja. Vós sois pedras vivas, edificadas em Cristo Jesus. Veja que ele está fortalecendo para ele um povo, uma identidade. Agora, ele vai ensinar a esse povo, a essas rochas vivas, como viver santamente no mundo. Isso vai até o capítulo 4, verso 11. É a prática do Evangelho. Nos versículos anteriores, pode colocar o outro, Lu, Pedro apresentou primeiro a identidade redentiva da igreja, a gente viu isso. Né? Depois, agora logo no contexto imediato disso, a gente viu a vida santa da igreja entre os gentios. E no último domingo a gente viu essa vida santa entre os reis e príncipes e entre o Estado. Agora ele trata das relações sociais concretas, não é? Pode prestar atenção que a progressão é deliberada. O servo de Deus diante do Estado, seja ele qual for, o servo de Deus diante do trabalho e, por último, e mais importante, que vai ser domingo que vem, o servo de Deus diante da família. Então veja que a conversão é um chamado para fora e não para dentro. Vocês são pedras vivas, vocês nasceram de novo, então vão e vivam isso diante dos gentios, diante dos imperadores, diante dos seus trabalhos, sejam eles quais forem, e diante da sua família. Algumas frases que eu achei interessante que eu queria que vocês lessem comigo. Pode colocar, por favor, filha? A primeira é de Corney. Ele diz, podem ler para mim? Vocês leem de novo? Amém. E a próxima? Dentro dele. Lembra que João Calvino era prefeito e promotor de Genebra. E certa feita foi necessário condenar um herege à morte, chamado de Miguel Serveto. E até hoje eles pegam no pé de Calvino por isso. Então era um homem envolvido numa cidade, numa reconstrução social. E um outro puritano inglês, William Perkins, o que ele diz? É isso aí. Onde você está? Onde Deus te plantou. É lá que você tem que sofrer com as chagas de Cristo. É isso que ele está dizendo. Que maravilha. Sofrer por amor a Ele, dando testemunho dEle, até mesmo se eu for escravo de um Senhor injusto. Isso é grato a Deus. A parte central desse lado da carta é, repita comigo, abre aspas, Pedro diz, se sofreis, ou se tiveres que sofrer, grava isso, ele está dizendo, sofram como crentes. O que ele está dizendo é que sofrer, todo mundo sofre. Dona Silvéria, domingo, estava aqui, boa como ela é, risonha, perepepeca para lá e para cá, aqui na hora do lanche. Quando é no outro dia, eu a visitava no hospital, outro dia no hospital, o outro dia no hospital em Goiânia, cirurgia, hospital, meio da semana volta, está aqui se recuperando.
Então, se um dia nós temos que sofrer, veja que isso não é uma possibilidade, isso é uma certeza, tem um diferencial: sofra como crente. Tem uma frase de um padre que me marcou muito, que eu acompanhei toda a vida dele, que era um bom expositor, chamava Léo, da Canção Nova, lá de Cachoeira Paulista. O Léo deu câncer aos 50 e poucos anos. E o primeiro dia que ele chega diante da congregação para dizer desse câncer que o levou em dias, ele disse assim: eu não quero desperdiçar nenhum dia esse câncer. Então, o convite à igreja que anda com Cristo é um convite ao sofrimento. E isso não é luto, isso é festa. É porque a gente vive na sociedade, quando fala em sofrimento, a gente faz o quê? Fecha a cara, bate na madeira, porque a gente é chamado a não sofrer. Como? Me explica. No mundo que matou o Filho de Deus, o dono dele veio aqui, foi morto numa cruz, de pendurado, parecendo um bicho. Aí você quer passar aqui zeradão. A Bíblia diz que você foi chamado a sofrer com as chagas de Cristo, o representando. Mas o texto não para por aí. O texto vai dizer: porque também fostes chamados a desfrutar da sua glória. De lá da cruz tem a glória, mas é preciso passar por ela. Viu, Leandro? Um pai que sabe o que é perder um filho é Deus. Como ele sabe. Então vamos lá. Outras coisas importantes que eu preciso te ensinar sobre o assunto, para os progressistas depois não te pegar aí na rua. O texto lido precisa ser lido à luz do sistema doméstico romano. Oikos, em grego é casa, algo domesticado. Tá bom? Por que eu usei isso? É para mostrar uma outra língua para vocês, não. É porque dentro do sistema de oikos, 30% da população era escrava, dentro do sistema de oikos, doméstico. Muitos desses escravos eram, lê para mim, professores, médicos, administradores e artesãos. Vai gravando isso. E alguns desses escravos tinham o quê? Relativa liberdade. Outros viviam sobre severa opressão. Então põe isso como pano de fundo do texto. Senão você faz como os progressistas, que arrancam esse texto de 2000 anos atrás e traz para hoje para dizer que Paulo apoiava a escravidão, ou que Pedro também, que Jesus também. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A palavra usada por Pedro aqui para escravo, especificamente aqui, não é doulos, que ele usa nas outras cartas dele, como Paulo usava. Doulos, eu, Paulo, servo de Cristo. Pedro usa a palavra que vem de oikos, que é casa, que é oiketaia, que significa um escravo doméstico. Isso é muito importante. Ele está se referindo a um servo doméstico, ligado à casa, chamado de oiketai, é alguém que trabalhava em casa. É a esses que Pedro se dirige. Se não, veja, Jobs explica dizendo o seguinte: Pedro escreve a uma classe social. Muda, filha. Lê para mim o que Jobs fala, presta atenção. É a esses que ele escreve. São os escravos domésticos em um império, onde muitos tinham liberdades, eram escravos médicos, escravos administradores ou mordomos de um lar, e tinham muitas regalias. Outros não. Outros serviam a senhores maus e injustos. Ele escreve a esses dois grupos que se converteram ao Evangelho, que ouviram a palavra e creram em Cristo.
que se tornaram livres como escravos de Cristo. Pedro vai dizer, então, agora a atitude de vocês é diferente. Olha o que Herman Bavinck diz, leiam. Presta atenção, não é agora vocês se converteram, vamos nos unir, nós estamos lá no Império Romano, vamos pôr fogo nessa casa, matar esse patrão e vamos tomar o poder. Quem falou isso não foi Pedro e nem Jesus, você sabe de quem que eu estou falando. Não foram eles que criaram as lutas de classes. O que ele ensinou foi transformar pelo princípio espiritual introduzido nelas. Não leia novamente Bavinck. O Evangelho, mas um grande pensador social chamado Max Weber, não era crente, era agnóstico, ele sabia a fórmula, mas não sabia como. O primeiro dele, chamado de Carme, dizia que o problema era a instituição. A gente tinha que ir lá, muda a instituição, que a gente muda a equação. Veio um outro, que é Weber, não, veio primeiro Marx, entre os dois, dizer, não, o problema é a instituição. A gente tem que ir lá, destruir tudo isso, pôr fogo, queimar e o quê? Não, o que eu não sei não, mas que a gente tem que pôr fogo, queimar, quebrar e fazer a coisa toda acontecer. Aí vem Weber e lê Calvino. E a partir da estrutura de João Calvino aplicada na Suíça, Weber propõe o seguinte, não se muda instituições, se muda pessoas. Aí Weber entende que se eu tenho aqui na minha empresa 10 pessoas, se eu conseguir mudar a mente dessas 10 pessoas, toda a instituição será transformada. A pergunta que Weber não soube responder, mas como que a gente transforma uma pessoa? O Evangelho responde, ela precisa nascer de novo. Como que se muda uma pessoa? Somente se ela nascer de novo. Quando ela nasce de novo e ela tem outra mente, tudo ao redor dela é transformado. Se 2 nascem, isso tem uma expansão maior. Se 3, maior. Se não, faça um favor, leia a história de José. E você vai entender como se muda uma estrutura. A partir de uma pessoa que serviu a Deus como servo, injustiçado, preso, acusado. Gente que esqueceu dele, mas Deus não. Mas ele passou por todos esses estágios. E quando ele estava lá, ele entendeu que tudo isso era obra de Deus por uma provisão para um mundo muito maior. Tá bom? O que um grande sociólogo, teólogo holandês, Abraham Kuyper, escreveu? Por favor, leia. Que esse cara foi o fundador da Universidade Aberta da Holanda, que mudou a Holanda inteirinha na época dele. E que tem influência da Holanda até hoje lá. E que lá tem um busto do cara, Abraham Kuyper. Tem o único livro imbatível sobre calvinismo é desse cara. Se chama só Calvinismo. Kuyper. Vale a pena ler. Dito isso, vamos ao texto. Eu tenho aí 10, 12 minutos, é o que eu preciso. Verso 18. Ele vai dizer, servos oikos. Lembra disso? Servos domésticos. Oikeitais, servos domésticos. Sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se ele for bom e cordato, mas também se ele for perverso. Ou seja, a palavra-chave aqui é submissão contínua. Não é submissão ocasional, é contínua. Sirva com todo respeito ao vosso Senhor, não somente aos bons, mas também aos maus. Por quê? Porque aos bons e cordatos outros servirão.
Mas a esses não tão bons é o testemunho da gratidão, da luz no meio das trevas. Ou seja, mesmo aqueles que são tortuosos, é o que essa palavra significa. Essa palavra não cordatos ou perversos é a ideia de serem tortuosos ou moralmente distorcidos. Tem um manão aqui que sabe muito bem o que eu estou falando para ele. Você tem que servir a ele, a Deus nele. A respeito disso, Calvino escreveu: a obediência cristã é provada não sob governantes bons, mas sob os governantes maus, dando o meu testemunho e denunciando-os quando pecam em ocasião oportuna. Baxter, outro puritano que se envolveu em políticas, não é? Diz que a paciência sob a injustiça é uma das maiores vitórias da graça de Deus na alma humana. Isso é difícil demais. Cíntia do céu, isso é difícil demais. Porque a injustiça é como uma lâmina que abre a gente ao meio. O grande Thomas Watson dizia: a paciência é a armadura do cristão contra as flechas da injustiça. Isso é difícil demais. Aí o povo acha que difícil é largar de beber, né? Difícil é viver isso aqui. Meu Deus do céu. Padre Vieira, no seu quarto sermão, tenho certeza que vocês já leram aí para a prova lá do ginásio. Todo mundo achando que o quarto sermão falaria sobre o Cristo crucificado, né? Aí ele dizia assim, que diante do Cristo crucificado, ele apenas se sente muito orgulhoso, afinal de contas é um preço alto que alguém por ele pagou. Mas quando ele olhava a sombra dos seus pecados e do que ele não conseguia fazer, ele se envergonhava diante de um preço tão pequeno pelo qual ele se vendeu. É isso. Quando a gente lê essas pérolas de como viver à luz de Jesus, isso esmaga a alma da gente. Mas é assim que Ele nos chama a viver. É como um vento que revela a força das raízes de uma árvore. Assim é a injustiça, revelada na profundidade de uma fé. Quanto mais ela machuca, mais ela percebe que há algo que sustenta algo maior, esse homem e essa mulher. Verso 19 a 20, o texto diz: porque isto é grato, que alguém suporte tristeza, sofrendo injustamente por motivo da sua consciência. Lembre-se que eu ensinei domingo passado que nada pode contra a nossa consciência. Pois que glória há se pecando e sendo esbofeteado por isso, suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isso é grato a Deus. Ou seja, isso é graça de Deus. Essa tradução é meio atrapalhada. O que ele está dizendo é que sofrer injustamente em nome de Jesus é graça de Deus. O sofrimento suportado com consciência de Deus tem um valor espiritual. É favor diante de Deus. É interessante que a palavra que ele usou é grato a Deus. Ele diz: sofrer tristeza injustamente por motivo de consciência é grato. Essa palavra grato é caris, é graça. Ou seja, o sofrimento cristão tem valor quando é suportado em fidelidade a Deus, oriundo da sua graça. A providência frequentemente coloca os santos na fornalha da aflição, justamente para refinar a sua fé na percepção dessa graça. A providência frequentemente coloca a gente na fornalha, porque lá a percepção da gente dessa graça aumenta. Todo mundo aqui melhora quando está doente. Eu sei. Eu visito o hospital. Você fica mais sensível a Deus. Você fica mais aberto à conversão, à confissão.
Agora, quando você está forte, malhadão, não sente nada, parece que é necessário Deus, de vez em quando, nos colocar ali na fornalha para dar uma sapecada na gente, para falar que aqui ainda não é a nossa casa. Isso é graça. Porque Ele só faz isso com quem Ele ama. Quem Ele não ama, continua gordo, saudável. Cara, quanto mais mal está com 90 anos, não dá nem gripe. Vontade de falar o nome. O cara não dá nem gripe, velho. Não adoece, não dá nada. E a turma nova, gente boa aí morrendo. É assim. Quando Cristo chama um homem para Ele, Ele chama-o também para carregar a sua cruz. Samuel Rutherford escreveu isso. Diga, quando Cristo chama um homem para Ele, diga, quando Cristo chama um homem para Ele, Ele também o chama para carregar a sua cruz. Verso 21. Porque quanto isto mesmo fosse chamados, verso 21, porque é assim que vocês foram chamados, pois que Cristo também sofreu em vosso lugar, deixando o exemplo para vocês seguirem. E aí, Manão Fausto? Texto desde hoje em dia aí, essa igreja não enche por isso, Manão. Você está chamando o povo para sofrer em nome de Jesus, pelo seu caráter. Não vende. Não vende. Pois isto foste introjetado em vocês. Pedro ensinando que o sofrimento não é acidente, é providência. Olha isso, Hélio. Pedro ensinando a nós que o sofrimento faz parte da vocação. Sofrimento é um movimento soteriológico. John Murray, um comentarista insuperável, dizia que a união com Cristo, ser com Ele como a gente é, inclui participar dos seus sofrimentos. Cristo sofreu em nosso lugar, certo? Pois bem, essa é a causa, porque Cristo sofreu no lugar de vocês. Então não reclamem quando sofrerem. Cristo sofreu em vosso lugar. Está lá, verso 21, deixando o exemplo. Substituição representativa. O coração do Evangelho é que Cristo tomou o lugar do pecador. Esse é o coração do Evangelho. Cristo como exemplo, deixando-vos exemplo. Modelo de escrita, padrão, não só moral. Cristo deixou-nos o exemplo de padrão de como sofrer. A gente não sabe sofrer. Nós temos que aprender com Ele. Eu quero ver a coragem para pedir para Ele aprender a sofrer. Porque Ele leva a gente lá para aprender. Eu estou muito bem aqui, meu Deus. Misericórdia. Cristo não apenas redime o homem, Ele restaura a imagem de Deus nele, e isso requer sofrimento. Bavinck que falou isso. Jonathan Edwards, a beleza moral de Cristo é o padrão supremo da santidade cristã. Contudo, essa moral só pode ser forjada no sangue. Agora a gente não quer sofrer. A gente não gosta de sofrimento, sofre. Eu sou mole igual o fiote de Angola. Verso 22 e 23 termina dizendo o qual cometeu ele nenhum pecado jamais se achou nele, na sua boca ou no seu pensamento. Mais um 23 vai dizer, pois ele quando ultrajado, ou quando ele sofria, quando era afrontado, ele entregava esse cabra, ou essa realidade, essa situação, àquele que julga retamente. E isto não é alívio, isso é juízo. Tem gente que acha que entregar aqueles que vêm contra nós ao reto juiz é alívio para o cara. Alívio, velho? Pirou? O juiz dele é reto.
E ele termina dizendo, carregando Jesus mesmo em seu corpo, os nossos pecados, fazendo menção ao Antigo Testamento, para que nós mortos, todos nós mortos, agora para os pecados ou livres dele, vivamos para a justiça, por suas chagas é que fomos sarados. Chagas, sarados. Olha o paradoxo. É pelo seu sangue, pelas suas feridas, suas chagas, sofrimento, é que nós fomos curados da nossa morte espiritual. O sofrimento está aqui. Cristo suportou injustiça sem jamais abandonar sua confiança em Deus. A paciência de Jesus é o nosso maior desafio. Um eco repete o som que recebe. Cristo recebia ódio e respondia silêncio. Ele não reverberava, mas ele guardava. Algumas aplicações importantes. Cristo cumpre todos os requisitos, toda a teologia do Antigo Testamento converge na pessoa e na obra de Cristo. Cristãos não devem entranhar somente a vida de servidão para o bem-estar, mas servir a senhores às vezes também vai nos causar sofrimento e injustiça. Temos que continuar servindo, imitando a Cristo. Sobre a reação do mal, a cruz redefine a nossa resposta. Sobre a relação do mal, a cruz redefiniu a nossa resposta. Entrega a Deus. Sobre a nossa identidade, Cristo é meu substituto. Diga, Cristo é meu substituto, meu exemplo e meu pastor. Siga ele. Se tem um Senhor te injustiçando, judiando de você, sirva-o em silêncio. Não devolva palavrão com palavrão. Devolva suas lágrimas, a sua dor e entrega isso a Deus e você verá o que Ele fará. Ou não. Conclusão. Pedro ensina que o sofrimento injusto não destrói a fé. Jamais. Por mais que a gente sofra injustamente, a nossa fé é inabalável. Ela dá umas balangadas, mas ela está lá. A cruz redefine a minha resposta a esse mal. Eu sirvo ao Senhor, ao Estado, mas eu sirvo também ao Senhor, sendo um escravo doméstico ali, mesmo quando há reconhecimento, mas também quando não há. Porque eu sirvo ao Senhor dos senhores. Entendeu? E ai desses senhores que tratam seus escravos com injustiça. A Bíblia também vai ripar eles. Vai dizer que eles tinham que lembrar que eles têm um Senhor. Então, pau que bate em Chico, bate em Francisco. E por último, a redenção transforma a nossa vida. Eu não sou mais o mesmo. Eu não sou mais o mesmo. E esse Senhor injusto e gentil vai ver isso na minha atitude. O cristão pode suportar injustiça, porque seu Salvador suportou a cruz. Podia falar de tanta injustiça que a gente sofre como cristão, mas é tanta. Por exemplo, agora é época da gente dar a César o que é de César. Aqui tem empresário, tem funcionário público. Rapaz, o tanto que o empresário paga imposto e rala. E a hora que o empresário tem que mandar um funcionário embora. Isso é tão difícil. A carga tributária maior do mundo, injustamente. Fiquei sabendo que o governo lá dos vikings, como é que chama lá? Daquele lugar frio lá na Noruega, fechou o ano, Cris. Teve superávit. Fizeram um plebiscito e perguntaram dinheiro de vocês querem que a gente coloque no envelope e manda para cada um, ou vocês querem que a gente guarde como reserva?
A maioria deles falaram, não, guarda porque a gente não precisa. Agora, viver num país injusto como aqui tudo é injusto. Ser servo de Deus aqui é o nosso desafio. Não é fácil, mas eu entrego esses Césares a Deus, pois eles vão dar conta do poder que receberam e do que fizeram dele. E você, empresário, funcionário que está sofrendo injustiça, funcionário público, não se venda, não se renda. Você serve a outro Senhor. E se isso tem te causar tristeza, pois bem, é pelas chagas dele que fomos sarados. O que seria do nosso velho homem se a gente não sofresse? Pensa aí. Eu falo por mim. Ainda bem que ele vai. E a gente vai ficando velho de idade, aprendendo a lidar com as malandragens, com as maracutaias da vida. E por outro lado, a graça de Deus vai tirando a força física. Porque se ele deixa você imagina Hitler com 350 anos maduro. Vocês imaginem aí, pensa quem que eu estou pensando. Com 150 anos no seu 14º mandato. A maldade vai se tornando prioritariamente selecta. Por isso que a graça de Deus nos permite muitas vezes o sofrimento, para enfraquecer a nossa carne e Ele poder falar com mais, a gente poder ouvir com mais sensibilidade e precisão. Então, quando você sofrer, a nossa frase para terminar, se tiverdes que sofrer, repita, que sofram como crente. Deixa aquele hospital saber que você é crente. Tá bom? Pastor, o senhor faz isso? Não. Mas eu quero fazer. Eu vou tentar fazer. Vou lutar para dar testemunho quando eu estiver aqui para o hospital e sofrer. Eu vou lutar para fazer isso. Vamos juntos? Você serve um patrão mau, entregue ela a Deus. E sirva a Deus enquanto você estiver lá. Combinado? Domingo que vem nós vamos ver. Aprendemos a servir ao Estado, a servir aos senhores deste mundo. Domingo que vem o mais importante é a serviço da família. Como é que a gente faz para o povinho aqui? Você me ajuda lá? Liga. A gente vai falar do papai, da mamãe e dos filhos. Tá bom? Fica de pé. Abraça seu amigo, seu irmão do lado aí. Fala para ele assim, ó. Pode ir, pode falar mesmo, abraçado. Fala para ele que a graça de Deus, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo, o sangue de Jesus, seja com você e comigo, hoje e sempre. Boa semana. Tamo junto. Amém. Que Deus nos abençoe.